Hoje vamos explorar o fascinante mundo das pontes mais assustadoras do mundo. Essas estruturas vitais ligam comunidades e atravessam obstáculos como rios, cânions e muito mais. Mas atenção, algumas dessas pontes são capazes de causar arrepios até nos mais corajosos. Venha descobrir conosco as 17 pontes mais assustadoras que você nunca deve tentar atravessar. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 1. Vou levá-lo ao Vietnã para descobrir as famosas Pontes dos Macacos. Prepare-se para uma aventura extraordinária, pois essas pontes rudimentares estão longe de ser um feito arquitetônico. Imagine atravessar uma ponte sem nenhum metal sólido ou concreto seguro sob seus pés. As Monkey Bridges são tão minimalistas que nem mesmo são aprovadas pela OSHA. Parece que a OSHA ainda não ouviu falar dessas construções encantadoras. Essas pontes geralmente consistem em um simples tronco e oferecem apenas um corrimão. Ou nenhum. É isso mesmo, para manter o equilíbrio você terá que ser ágil e esticar o braço como um equilibrista improvisado. É quase como estar em um circo. Mas fique tranquilo, as pontes de macacos não foram projetadas para acomodar carros ou caminhões. Não. Elas são reservadas para aventureiros intrépidos em busca de uma travessia original. Os veículos permanecerão sabiamente estacionados no outro lado da margem, enquanto você enfrenta o desafio da Ponte dos Macacos. A propósito, de onde vem esse nome estranho? Dizem que essas pontes têm esse nome porque somente os mais ágeis e equilibrados conseguem atravessá-las. É um pouco ofensivo para os macacos, não é? Talvez devêssemos renomeá-las como pontes de corda bamba. Felizmente, o governo vietnamita percebeu como essas pontes são arriscadas e está gradualmente substituindo-as por estruturas de concreto. Adeus acrobacias, olá solidez. As pontes de macacos logo serão aposentadas e substituídas por travessias mais seguras. Número 2. Estamos indo para a China para descobrir as pontes imortais. Você ficará deslumbrado não apenas com a beleza natural única, mas também com as fantásticas criações arquitetônicas, que vão do majestoso ao bizarro. A ponte imortal do Monte Taishan, localizada na província de Shandong, no leste da China, é uma notável formação natural em forma de arco, composta por 3 enormes rochas que foram unidas durante a última era glacial. Essa ponte surpreendente parece ter sido esculpida pelas forças da natureza e do tempo. Ela se desbruça sobre um vale profundo, oferecendo uma vista de tirar o fôlego de um abismo sem fim. Outra ponte surreal encontrada na China é a Bridge of the Immortals, também conhecida como Fairy Pedestrian Bridge. Ela está localizada na cadeia de montanhas Huangshan, ou Montanhas Amarelas. Essa cadeia de montanhas é famosa por suas características naturais únicas, onde os antigos picos de rocha de granito estão envoltos em árvores antigas e cercados por nuvens enovoadas. A ponte estreita e delgada liga 2 imponentes picos de montanhas, culminando a cerca de 4.300 pés acima do nível do mar. Anteriormente, os moradores locais tinham que atravessar esse imenso abismo por meio de um antigo caminho suspenso, uma provação que frequentemente resultava em acidentes. O design elaborado da ponte de concreto dá a ela a aparência de um antigo artefato chinês, como se tivesse vindo de uma dinastia misteriosa do passado distante. A China, com sua beleza natural e charme místico, também oferece pontes que inspiram terror. Cada uma dessas pontes é testemunha de paisagem única e maravilhosa desse país fascinante. É sempre um prazer viajar pelo mundo para descobrir os diferentes tipos de pontes que podem ser encontrados em cada país. Número 3. Vou levá-lo ao Nepal para descobrir a famosa ponte suspensa Gaza. Prepare-se para uma experiência emocionante e hilária, pois essa ponte estreita e empoleirada tem muitas surpresas reservadas. Imagine andar nessa ponte suspensa, tão estreita que você se pergunta se ela foi projetada para seres humanos ou para equilibristas em busca de emoção. Cuidado, ela está balançando. As vibrações são dignas de uma sessão selvagem de zumba. Isso não é tudo. A ponte suspensa Gaza foi construída não apenas para as pessoas, mas também para o gado. É isso mesmo. As vacas também precisam atravessar essa ponte acrobática. É como um show de circo em uma fazenda. E não se esqueça de estar preparado para as rajadas de vento. Situada em uma altura vertiginosa, essa ponte está sujeita a fortes correntes de ar. Você precisará se segurar firmemente nas grades e manter o cabelo no lugar, como em um passeio emocionante. Apesar de sua aparência frágil, não se engane, a ponte suspensa Gaza provou sua solidez até hoje.
Mas cuidado para não dizer isso muito alto, ou ela pode se ofender e começar a tremer ainda mais. Atravessar essa ponte suspensa fará com que você se sinta como um verdadeiro equilibrista, um artista de circo. Você pode impressionar seus amigos publicando um vídeo de sua travessia com a legenda "O circo acaba de recrutar um novo talento". Número 4. A Capilano Suspension Bridge é uma estrutura incrível localizada na exuberante floresta de North Vancouver, Canadá, erguendo-se a uma altura vertiginosa de 70 metros acima de um cânion. Ela oferece uma vista de tirar o fôlego da densa vegetação e de um rio caudaloso. Essa majestosa ponte cruza o rio Capilano, que fornece água potável para a área da Grande Vancouver. Com suas dimensões imponentes, ela é a mais longa de qualquer outra ponte suspensa do mundo, estendendo-se por incríveis 131 metros acima da ravina. Além de oferecer uma experiência de tirar o fôlego, a Capilano Suspension Bridge oferece vistas deslumbrantes do Parque Natural ao redor de fato. Ela é uma das atrações turísticas mais populares da região, atraindo mais de 1 milhão de visitantes por ano de todo o mundo. Mas além de sua grandiosidade, a ponte suspensa Capilano tem uma história fascinante que remota a 1889. Foi quando o engenheiro civil escocês George Grant Mackay a construiu com tábuas de cedro presas por cordas de cânhamo. Mais tarde, em 1903, sua estrutura orgânica foi substituída por cabos de aço. Apesar de sua aparência delicada, essa ponte é incrivelmente forte. Para se ter uma ideia, ela pode suportar o peso impressionante de 97 elefantes, um avião totalmente carregado ou 4.520 castores. Pode-se dizer que ela tem credenciais sólidas. A ponte suspensa Capilano entrou recentemente na prestigiosa lista dos 50 melhores lugares do mundo da Net Geo Travelers. E ninguém está surpreso. Seu design engenhoso e sua beleza espetacular fazem dela uma verdadeira joia da engenharia e um destino imperdível para todos os viajantes de Vancouver. Número 5. Um parque geológico na China possui uma ponte de vidro bastante incomum, diferentemente das pontes tradicionais. Essa tem uma superfície de vidro transparente que permite aos visitantes contemplar o vazio a centenas de metros abaixo. Agora, quem no mundo gostaria de olhar diretamente para esse precipício potencialmente mortal? Mas algumas pessoas são mais corajosas do que eu, suponho. A resistência do vidro também é uma preocupação. Espero que eles tenham usado vidro de qualidade e não algo que se estilhaçaria assim que você colocasse o pé sobre ele. Mas vamos deixar esses detalhes de lado, assim como as razões por trás da invenção do spork, uma estrada misturada de garfo e colher, ou a popularidade das Kardashians. Acho que o mundo gosta de ver pessoas ricas e famosas fazendo coisas aleatórias. Curiosamente, quando foi inaugurado, o parque foi invadido por uma enorme multidão de visitantes. A situação era tão caótica que as autoridades tiveram que fechar temporariamente o parque para fazer melhorias e garantir a segurança de todos. Acho que muitas pessoas queriam desafiar as leis da gravidade caminhando sobre essa ponte espetacular. De qualquer forma, é melhor não correr riscos necessários e evitar olhar diretamente para baixo. Em vez disso, vamos nos concentrar na experiência única que essa ponte de vidro oferece. Admire a paisagem ao redor, maravilhe-se com a engenhosidade de seu design e torça para que o vidro não decida pregar peças em nós. Afinal de contas, seria uma pena estragar um dia lindo caindo no vazio. Portanto, tome cuidado e aproveite essa aventura vertiginosa. Número 6. Esta é a ponte que ice a Double Helix, a mais longa ponte tubular de concreto do mundo, em uma altitude vertiginosa de 2.500 metros e com um comprimento impressionante de 1.811 metros. Essa ponte é uma visão impressionante, com uma largura de 24,5 metros e 36 vãos. É fácil se perder. Além disso, também é a primeira ponte a usar uma combinação de materiais como aço, fibra e concreto. Portanto, ela está na vanguarda da tecnologia. Pelo menos é o que esperamos. Localizada na montanhosa rodovia Yasi-Yan, na província chinesa de Sichuan, a ponte faz parte de um túnel de dupla hélice de alta velocidade. Mas atenção, ela é apelidada Montanha Rússia por um bom motivo. Você terá de girar o volante em todas as direções para se manter no caminho certo. Um verdadeiro desafio para sua agilidade ao dirigir e um ótimo exercício para os músculos do pescoço. E, é claro, não podemos nos esquecer de apreciar essa façanha da engenharia. Construir uma ponte dessa escala não é uma tarefa fácil. Foram necessários meses e meses de trabalho árduo para pré-fabricar essa enorme estrutura, sem mencionar o desafio de transportá-la e instalá-la em seu lugar final. Respeito à equipe que aceitou o desafio. Número 7. A Ponte Chesapeake, apelidada de Ponte da Emoção, foi construída em 1952.
Essa imensa suspensão de aço desafia as leis da gravidade ao cruzar majestosamente a Baía de Chesapeake, ligando a costa urbana do oeste de Maryland à tranquila zona rural a leste. Sua construção titânica levou a mais de 3 anos e meio de trabalho árduo, e na época de sua inauguração, ela detinha o recorde mundial da mais longa estrutura de aço que se estende continuamente sobre a água. É um feito digno de um super-herói. Entretanto, por trás de sua aparência imponente, a Chesapeake Bay Bridge esconde muitos arrepios e sustos. Imagine um equilibrista em uma corda bamba, pois é assim que você se sente ao atravessar essa ponte. A estrutura vertiginosa, a estreiteza surpreendente, as grandes baixas e os ventos fortes fazem dela uma das travessias mais assustadoras dos Estados Unidos. É como andar em uma montanha-russa, mas sem os trilhos para guiá-lo. Até mesmo o mais intrépido de nós pode se sentir um pouco enjoado ao se aventurar por essa façanha arquitetônica. Na verdade, alguns motoristas ficam tão apavorados com essa perigosa travessia que preferem passar o volante para outra pessoa. Imagine-se sentado no banco de trás do seu próprio carro, com as mãos apertadas nos apoios de braço, olhos fechados, rezando para que essa experiência de pesadelo termine logo. Uma fobia, conhecida como acrobacia de ponte, transforma alguns motoristas em passageiros assustados. Eles preferem evitar essa provação emocional e confiar seu destino a um motorista mais ousado. Número 8. Prepare-se para descobrir a ponte mais gelada de todas, a da Patagônia. Não se trata de uma ponte para carros, mas sim para nossos amigos pinguins. Mesmo assim, é uma das formações naturais mais incríveis e inesperadas que existem. Imagine-se nas regiões geladas de Patagônia, onde a ponte faz parte da majestosa geleira Perito Moreno. Essa geleira, que cobre uma área de 156 km², é a terceira maior reserva de água doce do nosso planeta. Isso, por si só, torna essa ponte de importância vital para os nossos amigos glaciais. Com suas impressionantes dimensões de 50 metros de largura e 90 metros de altura, essa ponte de gelo é uma verdadeira obra-prima da natureza. Imagine as toneladas de gelo se formando e quebrando gradualmente sob a pressão e o fluxo constante da água. É como se a natureza estivesse brincando de Lego com o gelo, criando um arco ou ponte de gelo natural. Mas tome cuidado, pois essa ponte é traiçoeira. A cada poucos anos e sob efeito do peso e da pressão, ela desaba com um grande respingo na água. É um espetáculo que atrai milhares de turistas prontos para se deleitarem com seus olhos. Esse ciclo de colapso de ponte de gelo ocorre aproximadamente uma vez a cada 4 ou 5 anos, às vezes até mais. Portanto, é preciso ter a paciência de uma geleira para esperar vários anos para poder admirar alguns minutos desse espetáculo extraordinário. Mas acredite em mim, vale a pena esperar. Mesmo que essa ponte de gelo seja efêmera, ela continua sendo uma das maravilhosas naturais mais fascinantes do mundo. Número 9. A Águila de Meade, empoleirada a uma altura vertiginosa de 3.800 metros acima do nível do mar, essa é uma das formações mais impressionantes dos Alpines franceses. Imagine uma vista panorâmica de tirar o fôlego dos Alpines franceses, suíços e italianos, tudo ao mesmo tempo. É como se você fosse o rei ou rainha dos Alpes, como uma coroa de picos majestosos. Para chegar a essa façanha arquitetônica, é preciso viajar até o charmoso vilarejo de Chamonix e até a montanha de Alpine de Meade. Mas atenção, essa experiência vai lhe dar um frio na barriga. É uma altitude tão vertiginosa. Você se sentirá como um astronauta perdido no espaço, mas com uma vista melhor. É como estar no teto do mundo, com o Monte Blanc à sua frente. Mas a Águila de Meade não oferece apenas vistas panorâmicas. Ela também é o cenário de uma atração ousada e insana. Você pode ter uma experiência louca entrando na caixa de vidro suspensa acima do vazio, chamada Step into the Void. É como ser um equilibrista sem rede, pronto para desafiar as leis da gravidade. Portanto, respire fundo, abre os olhos como um pires e se lance na experiência vertiginosa. Mas atenção, se você tem medo de altura, é melhor manter os pés no chão. Em suma, a Águila de Meade é uma parada obrigatória para os caçadores de emoções e amantes de paisagem de tirar o fôlego. Portanto, prepare-se para mergulhar e desfrutar de uma aventura alpina inesquecível. Número 10. Prepare-se para embarcar na viagem de trem mais perigosa do mundo, sobre a Ponte Pamban. Essa notável ponte centenária liga a cidade de Rameshwaram, situada em uma pequena ilha, ao continente indiano. Com seus 143 pilares de concreto e um comprimento de 2.600 metros, ela é tanto uma ponte rodoviária quanto uma ponte ferroviária, pronta para desafiar os elementos. Imagine-se nessa ponte pronto para enfrentar os ventos violentos e os ciclones que atingem essa região. Mas não se preocupe, a Ponte Pamban já sobreviveu muitas tempestades e até mesmo o famoso ciclone de 1964. É justo dizer que ela tem mais vidas do que um gato.
é um verdadeiro feito de engenharia e está prestes a comemorar seu 111º aniversário. Você poderia até dar a ele um cartão de aniversário para marcar a ocasião. A Ponte Pamban é muito mais do que apenas um meio de atravessar de uma ilha para outra. Ela se tornou uma atração turística por si só. Os hindus, em particular, usam a ponte todos os dias a caminho de Rameshwaram. Como intrépidos peregrinos em busca de espiritualidade, os turistas, por sua vez, ficam encantados ao ver a ponte se erguer majestosamente para permitir a passagem de navios mercantes. É uma visão realmente de tirar o fôlego. Mas atenção, se você decidir subir nessa ponte, prepare-se para uma experiência emocionante. Os ventos fortes e as ondas do mar podem fazer com que você se sinta em uma montanha-russa. Portanto, aperte os cintos de segurança e segure-se firme, pois a viagem pode ser bem turbulenta. Mas não se preocupe, dizem que a emoção faz bem para a saúde, certo? Número 11. Prepare-se para uma experiência vertiginosa ao descobrir uma ponte extraordinária. Sim, é isso mesmo, uma ponte suspensa no meio da floresta tropical do Montenegro. Mas não se preocupe, você não precisará de asas para subir aos céus. Imagine caminhar entre as copas das árvores, nas pontes suspensas que se tornam a atração principal do país. É como se você fosse um pássaro voando pelo dócil da maneira mais extraordinária. As rotas tradicionais se foram substituídas pela aventura no ar. Mas tome cuidado, pois essas pontes suspensas são um verdadeiro ato de corda bamba. Elas balançam acima do solo como um equilibrista que desafia a gravidade. Você não precisa de um ingresso para um espetáculo de circo. Você é a estrela do seu próprio show aéreo. Apenas tome cuidado para não tentar nenhuma acrobacia arriscada, pois você corre o risco de acabar como um número de comédia em vez de acrobata renomado. Número 12. A famosa ponte Oshima-Oashi do Japão, a apelidada de a Ponte da Emoção. Aperta os cintos de segurança, pois essa travessia promete ser emocionante. Imagine voar sobre o lago Nakishima, ligando as cidades de Matsui e Sakiminato. Essa ponte extraordinária, situada a uma altura vertiginosa de cerca de 40 metros, oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Essa obra-prima arquitetônica foi projetada para permitir que os veículos cruzem esse precipício, deixando os navios passarem por baixo. Um feito tecnológico que garante uma travessia segura, mesmo que o ângulo de inclinação possa lhe dar a impressão de estar andando em uma montanha-russa gigante. A ponte Oshima-Oashi ganhou fama mundial graças a uma série de vídeos virais que capturaram seu fascínio espetacular. As fotografias mostram essa sensação única, onde os carros parecem desafiar as leis da gravidade. Mas não deixe se enganar por essas ilusões visuais. Apesar de sua aparência assustadora, a ponte foi projetada com rigor absoluto para garantir sua segurança e ao mesmo tempo oferecer vista de tirar o fôlego da área ao redor. Esse prodígio da engenharia se tornou uma das joias imperdíveis da região, atraindo aventureiros em busca de emoções e descobertas. Essa ousada conquista demonstra mais uma vez que, quando a engenhosidade humana se eleva, pode superar qualquer desafio. Número 13. A ponte Lia Kasarabashi, no Japão, é normalmente perigosa. As tábuas espaçadas que compõem a passarela podem fazer com que você tropece e fique em uma situação complicada. As grades de segurança não ajudam em nada se você perder o equilíbrio. Portanto, você pode muito bem ser a causa de sua própria queda nessa ousada ponte. Mas não se preocupe, basta ter em mão suas habilidades de equilíbrio e senso de humor. Caminhe com cuidado e tome cuidado com cada passo para evitar uma queda espetacular. Afinal de contas, é uma experiência única que o aguarda na ponte Lia Kasarabashi. Então, você está pronto para o desafio? Prepare-se para testar suas habilidades de equilíbrio e desfrutar de uma aventura emocionante nessa ousada ponte. Mas, acima de tudo, não se esqueça de ficar de olho em seus pés e aproveitar essa experiência extraordinária com total segurança. Boa sorte e que sua caminhada na ponte Lia Kasarabashi seja memorável e livre de quedas inesperadas. Número 14. A ponte suspensa Hussain Upar Hussain é uma verdadeira campeã de adrenalina e suspense. Essa ponte de corda no norte do Paquistão é notória por sua manutenção negligenciada e estrutura frágil, que milagrosamente resiste há anos. Pode-se dizer que é um pouco como um malabarista na corda bamba, mas com muito mais suor e gritos. Apesar dessas deficiências óbvias, a ponte se tornou uma verdadeira atração turística para os caçadores de emoções dos 4 cantos do mundo. Afinal de contas, quem não gostaria de testar suas habilidades de equilíbrio atravessando uma ponte onde as tábuas de madeira são muito fracas e os buracos parecem querer sugá-lo para o abismo? Com 193 metros de comprimento, essa ponte suspensa vem ligando corajosamente o vilarejo de Hussain ao resto do mundo há quase 70 anos. É como se fosse a última esperança para os habitantes dessa região montanhosa isolada, que dizem a si mesmo que, se a ponte ainda resiste, então tudo é possível.
Mas atenção, os amantes de selfies radicais devem estar preparados para enfrentar os caprichos da mãe natureza. Afinal de contas, a Ponte Hussaini é conhecida por seus movimentos de balanço carnavalescos. Sim, você ouviu direito. Pode esperar uma experiência de passeio livre, acompanhada de risadas nervosas e orações internas para sua sobrevivência. Apesar de sua reprodução como a ponte mais perigosa do mundo, a Ponte Hussaini é um símbolo de paradoxos. Por um lado, ela representa a dificuldade de se locomover em lugares remotos, mesmo em uma era de avanços tecnológicos. Por outro lado, ela inspira admiração naqueles que ousam atravessá-las, transformando uma experiência aterrorizante em uma lembrança inesquecível, se você sobreviver, é claro. Foram feitos esforços para reconstruir e melhorar a infraestrutura dessa ousada ponte, mas sua aparência única e assustadora continua a atrair turistas de todo o mundo. Portanto, se estiver pronto para colocar seu sonho de aventura à prova e desafiar as leis da gravidade e da razão, a Ponte Hussaini espera por você com um sorriso irônico e uma mensagem oculta. Não atravesse se tiver medo de altura. Número 15. A Ponte Warrior Gorge, que se eleva a impressionante 292 metros acima do turbulento rio Arkansas, é o rei indiscutível das alturas nos Estados Unidos. Ela chegou a deter o recorde mundial de ponte mais alta, até que outra ponte na China roubou a cena em 2001. Como diz o ditado, fastly come, easy go. Fácil vem, fácil vai. Sobe, desce, essa é a vida dos recordes. O que é surpreendente é que, apesar de seu tamanho gigantesco, sua construção foi mais rápida que um raio, em apenas 6 meses. Em 1929, essa ponte já estava de pé. Quase se pode dizer que ela foi construída em um piscar de olhos, um feito digno de super-herói da construção civil, e tudo isso por um valor traduzido em milhões de dólares em 1920, mas que teria custado apenas cerca de 350 mil dólares. Os tempos realmente mudaram, meu amigo. Agora segure firme, porque aqui está outra surpresa hilária. Ao contrário da maioria das pontes, que são projetadas para facilitar a viagem ou para chegar a lugares de difícil acesso, essa foi criada em um único propósito: entreter os turistas. Sim, você ouviu direito. Essa ponte espetacular era, na verdade, a rota para um parque temático próximo. Em outras palavras, toda essa área foi construída para virar a cabeça dos visitantes e fazê-los gritar de alegria. Mas espere, tem mais. Chegar a essa ponte não é um passeio no parque. Você pode usá-la em determinados horários, e algumas estradas que levam a ela estão fechadas. Até mesmo os caminhões precisam dar meia volta. É justo dizer que essa ponte é um pouco exigente quando se trata de tráfego. É como se ela estivesse dizendo: somente os mais corajosos e ousados podem me atravessar. Em última análise, pode-se argumentar que o verdadeiro motivo pela qual essa ponte está nessa lista de recorde é a sua natureza dividida e brincalhona. Ela não é realmente uma ponte utilitária, mas sim um imã para turistas em busca de emoção. E você já viu o desfiladeiro vertiginoso que ela atravessa? É de tirar o fôlego, literalmente. Número 16. A ponte de vidro no Vietnã não é apenas para os fracos de coração ou para aqueles que têm medo de altura. Imagine essa impressionante ponte, localizada no distrito de Mocoto, da província de lá, no noroeste do país, que se estende por incríveis 600,6 metros. É como andar em um fio invisível entre duas montanhas, suspenso a quase 152 metros acima do solo. E adivinha do que ela é feita? 3 camadas de 4 centímetros de vidro temperado. Em outras palavras, é como andar sobre um gigantesco cartão de crédito, na versão superdimensionada. Mas fique tranquilo, essa extraordinária estrutura recebeu o selo oficial da aprovação do Guinness World Records como a mais longa ponte de vidro do mundo. Não se trata apenas de uma simples ponte, é um verdadeiro prodígio da engenharia, e eles até a batizaram de Bark Long Bridge, que se traduz como Dragão Branco. E isso é só o começo, ela está pronta para levá-lo a uma aventura épica de conto de fadas. Enquanto você entrar nessa ponte de vidro, prepare-se para ficar maravilhado. As vistas de tirar o fôlego do vale exuberante e dos picos majestosos das montanhas ao redor o deixarão sem fôlego. É como flutuar sobre o mundo, a mais de 2 quilômetros acima do nível do mar. É como um convite para fugir para os picos celestiais do Vietnã. Mas atenção, se você planeja atravessá-la, é melhor ter um coração forte e um senso de aventura bem desenvolvido. Caminhar em uma ponte de vidro suspensa no ar não é para os fracos de coração, mas quem precisa de resistência quando se pode desfrutar de uma vista panorâmica tão incrível da paisagem de tirar o fôlego do Vietnã? Número 17. A ponte do rio Sidu.
Essa é a ponte que faz os motoristas tremerem e querem dar meia volta. Durante anos, os habitantes do vilarejo do Sidu sonharam com uma ponte que ligasse seu pequeno canto isolado do mundo ao resto do mundo. Finalmente, no início dos anos 2000, o governo chinês deu o aval para a construção da famosa ponte sobre o rio Sidu. Engenheiros de todo o mundo foram chamados para projetar e construir essa maravilha. É claro que o projeto não foi totalmente tranquilo. O local estava em uma área propensa a terremotos e deslizamento de terra. Não é exatamente o lugar ideal para estabelecer fundações sólidas, não é mesmo? Além disso, a altura da ponte representava um problema, pois os guindastes tradicionais não conseguiam atingir essa altura vertiginosa. Mas, felizmente, nossos engenheiros iniciantes encontraram uma solução criativa. Lançaram um cabo com um foguete para servir como ponte de partida para a construção. E isso é tudo o que há para fazer. Quem disse que os engenheiros não podem se divertir? Hoje, a Sidu River Bridge se tornou uma verdadeira atração turística, atraindo multidões sedentas por emoções. Os visitantes se reúnem para apreciar as vistas de tirar o fôlego e atravessar essa imensa estrutura. É claro que ela não detém mais o título de ponte mais alta do mundo, mas 183 metros acima do solo não é pouca coisa. É como estar no topo do mundo, ou pelo menos muito próximo dele. Então, você está pronto para aceitar o desafio e dirigir a essas alturas?